Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de fachadas. Eu sou o engenheiro Romilson de Andrade, especialista em patologias das construções. E hoje, como vocês já podem estar vendo aí na tela, eu vou falar de um tema muito legal, bem bacana. Vou falar brevemente sobre ensaios de aderência. É aquele tipo de ensaio que a gente vê muito na obra, mas dificilmente o pessoal vê na faculdade. E às vezes até não entende o porquê, como expressar o resultado ou até mesmo como entendê-lo. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês alguma informação hoje sobre como é feito esse ensaio e qual é a interpretação que a gente dá aos números de resultado de aderência. A gente utiliza a norma 13528 para fazer a correspondência dos resultados e fazer a sua interpretação. Geralmente é feito 12 pontos de ensaio, como a gente pode estar vendo nessa foto. É feito primeiramente um furo na argamassa com a serra copa, um recorte com diâmetro de 50 milímetros. São feitos 12, 13, 14 cortes, para também não ter problema. Vocês podem ver que nessa imagem tem uma parte logo aqui na argamassa que o corpo de prova cedeu. Então às vezes quando está fazendo recorte com a serra copa, a furadeira, faz a inserção na argamassa, e às vezes se você tiver qualquer balanço na furadeira, pode estar prejudicando o corpo de prova, prejudicando o ensaio. Então, logo que você tira a furadeira, é possível você ver se está estável, ou às vezes até mesmo a própria argamassa solta. Então esse furo ele é desconsiderado. Para os furos que foram possíveis fazer, logo depois que fura, faz uma limpeza na superfície com um pincel, para não ficar os pontos de partículas soltas na superfície influenciando. Utiliza-se uma cola especial para fazer a fixação dessas pastilhas metálicas que vocês estão vendo aí na tela. Então é feito 12 desses cortes, 12 dessas fixações. Também é indicado fazer mais dois recortes e pegar o corpo de prova para verificar se aquele substrato está úmido. Isso é muito importante, porque às vezes a umidade pode influenciar na qualidade do resultado. A menos que você perceba que a superfície já está bem seca, sem nenhum tipo de interferência, mas geralmente os laboratórios fazem essas constatações de umidade na superfície. E aqui, depois que você faz o recorte, coloca a cola, espera a cura da cola e faz o arranque com um dinamômetro, que vai mostrar para vocês o resultado, e a gente vai ver a tabela de resultados daqui a pouco, que a gente encontrou nessa fachada. O valor é expresso em megapascal, MPa, e para argamassa, onde vai ter aplicação de pintura ou textura nessa superfície, em regiões externas, a norma pede que o resultado seja de 0,3 MPa para cima. É claro, pessoal, que a gente também tem que levar algumas questões em consideração. O valor de 0,3 MPa é um valor muito alto, é um valor expressivo. Para fazer uma tensão de cisalhamento no argamassa, às vezes não vai. Nunca vi nenhuma fachada sendo solicitada num valor maior que 0,3 MPa, ou até bem menos que isso. Então a gente percebe que é um valor superestimado. Então você vai ter um resultado na sua fachada de 0,2, 0,25, 0,3, 0,22. Então é um valor médio, aceitável, dependendo das condições gerais da fachada. Então não é só o valor especificamente que a gente vai olhar, né? É todo o conjunto, é toda uma análise, valor por valor. A gente acaba tendo uma comparação muito ruim daquilo que a fachada está querendo nos dizer. Esse ensaio que eu pedi para ser feito foi numa região onde estava acontecendo essa fissura. Vocês podem enxergar essa fissura acontecendo aqui no substrato. Então o que a gente gostaria de ver? Se essa fissura estava influenciando em alguma questão de São Cavo, que também foi feito o ensaio conjuntamente com o ensaio de aderência, para verificar se as fissuras São Cavo estava influenciando diretamente no conjunto do revestimento. É lógico que nas regiões onde tem São Cavo, a argamassa ali já está desplacada, então o resultado com certeza vai ser zero. Mas no conjunto da argamassa, também uma parte específica de São Cavo não vai fazer com que toda a fachada seja condenada. Então, para isso que a gente une tanto o ensaio de São Cavo quanto o ensaio de aderência à tração, para verificar a qualidade da aderência das argamassas no substrato. E a gente tem aqui uns resultados, onde nós fizemos esse ensaio, e vocês podem ver que a carga, né, nessa tabela, nessa coluna aqui da tabela logo à esquerda, vocês podem ver que a carga ela é muito variada. A carga foi dada em kg/força pelo equipamento, feita a conversão MPa, a gente tem resultado desde 0,3 MPa até 0,72, 74. A gente tem um desvio padrão de 0,16 MPa.
Isso quer dizer para a gente que mesmo os pontos estando mais próximos, a gente tem uma variação de 0,3 a 0,74, indicando para a gente que os números desses resultados, eles não são números geralmente lineares, não vai ser todos os pontos que vai dar 0,3, 0,35, tem uma variação muito grande. Isso, como eu já expliquei, se deve à questão de furo, como você encaixa a serra-copo, a própria chapada da massa naquele ponto. É importante também que esse ensaio não seja feito pontos mais acima do que a altura da sua cabeça ou mais abaixo do que a cintura, até porque a gente pode pensar em duas condições, principalmente se for em área terra. Quando o pedreiro vai chapar a argamassa, ele vai para baixo ou ele vai para cima, o conforto dele ergonômico ele está prejudicado. Então não necessariamente naqueles pontos vão ser uma força de projeção dessa argamassa lá no seu máximo. Ou a gente pode fazer esse ensaio justamente para entender quais são as deficiências ou quanto se perde de resultado quando o conforto ergonômico também não está facilitando a aplicação da argamassa pelo pedreiro, né? Mas geralmente a gente faz na altura média, altura do peito. Os pontos têm que ficar pelo menos 50 milímetros de distância um do outro para não ter interferência, e também tem que estar distante de quinas, aberturas, pela questão de regularização da argamassa. É feito alguns pontos, alguns catados de argamassa, e são partes mais frágeis dessa. Então a gente quer analisar o conjunto, entendendo a melhor situação, né? Então, tendo os resultados de argamassa expressa MPa, é feito o relatório. E esse relatório ele tem algumas características, principalmente da forma que essa argamassa foi rompida. Não é só o resultado que é importante, mas como a argamassa rompeu é importante. É muito diferente a gente fazer um ensaio onde todas as argamassas rompem na superfície entre a cola que foi utilizada e a superfície da argamassa, ou no meio dessa argamassa, ou entre ela e o substrato, que é o bloco. Então imagina que eu tenho um resultado menor que 0,20 MPa e sempre a ruptura se deu na interface da argamassa e o chapisco. Então a gente pode entender que o chapisco ele não está muito legal cumprindo a função de aderência. Ou quando tem argamassas mais espessas, dupla camada de argamassa, onde não é feita a ligação ou a colocação de telas metálicas entre essas camadas. Se romper entre as duas camadas de argamassa, né, a gente pode entender que teve uma fragilidade nessa interface. Então a cada resultado existe uma interpretação também dessa forma. Mas um que é muito comum e é muito peculiar, é a norma da abertura para a gente fazer esse tipo de ponderação, é quando a ruptura acontece na superfície entre a cola e a argamassa. Então imagina que a gente teve um resultado de 0,3 MPa naquela região. Nesse ponto a gente precisa indicar um resultado como superior, né? A norma fala para você colocar uma indicação de resultado superior àquele. Porque a gente está vendo que a aderência de 0,3, como foi nesse exemplo, ela está acontecendo entre a cola e a argamassa. Então se rompe naquela interface com aquele valor, significa que ainda a argamassa e o substrato não foi solicitado o suficiente a ponto de romper nessa região. Então o que importa para a aderência é quanto que a argamassa está aderida ao substrato. Se rompe na cola, então eu entendo que entre o substrato já está um número maior. Então é comum dar 0,2, 0,3 nessas regiões. Então a gente classifica como resultado de aderência maior ao resultado que foi obtido pela leitura do equipamento pelo dinamômetro. E com esses resultados a gente consegue fazer um gráfico de tensões, né? Aí a gente identifica a tensão média, sempre melhor para fazer essa visualização, tendo os resultados médios das rupturas. Aonde foi a maior forma de ruptura, que a gente pode ver que a maior forma de ruptura nesse ensaio foi a ruptura H. Então 75% dos corpos de prova na ruptura H significa que nessa interpretação, aqui a gente tem a legenda falando que a H é a ruptura superficial menor que 2 mm. Então quando rompe a argamassa, seja na superfície dele com a cola, ou se vem só um pouquinho de argamassa, que esse valor é menor que 2 mm, é considerado, portanto, ruptura superficial. E acaba que o resultado sendo maior que aquele que é lido no equipamento, como eu já expliquei. Aqui a gente pode colocar a identificação da torre, a orientação dela, sempre colocar um ponto de referência, principalmente se ter mais de uma torre com a mesma tipologia, com a mesma planta. Então coloque uma identificação para mostrar onde foi realizado o ensaio. A espessura média do pano, no caso a espessura média da ruptura da argamassa, né, é a média de todas as espessuras. E aqui uma legenda explicando os valores que necessita para a ruptura de argamassa. Então, paredes internas para pintura ou base para reboco,
0,2 MPa. Parede interna com revestimento cerâmico ou laminado 0,3 MPa. Também para externa com pinturas ou base de reboco. E parede externa para cerâmica também 0,3 MPa. Agora também em relação à cerâmica, é importante dizer que recentemente saiu a norma que indica a necessidade de que a superfície da argamassa, sem um recorte com serra-copo, precisa uma resistência de aderência superficial de 0,5 MPa. Então é um outro parâmetro para revestimento cerâmico diferente desse parâmetro que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É uma questão bem técnica, eu acredito que muitos de vocês já acompanharam esse ensaio na obra de vocês. E se ficou alguma dúvida, algum comentário, não esqueça de deixar aqui nos comentários. A gente vai falar bastante desse assunto de ensaios em argamassas, principalmente a fachadas. E não se esqueça de curtir, compartilhar. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!